Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Superação de Português do 6º ano. Então vamos lá, porque na aula passada a gente parou na página 17, agora a gente vai lá para a página 18, deixa eu dar o meu zoom. E aí aqui ó, a gente vai ver, deixa eu só arrumar aqui. A gente vai ver um pouco de substantivo e a função da flexão dos substantivos, tá? Então, olha só, deixa eu arrumar aqui. No número 1 diz o seguinte: responda as questões no caderno. Releia esse trecho do conto e observe as palavras em destaque para responder as atividades a seguir. Então, aqui você já leu o trecho, você já leu aí na sua casa. Aqui no na letra A diz o seguinte: analisando as palavras destacadas, responda. O que todas elas têm em comum? Para responder, pense no papel que elas desempenham no texto. Então, aqui a gente tem avó, esteira, banquinho, piolho, amigo, menina, cama. O que elas são, gente? São palavras que nomeiam os seres, né? Avó, piolhos, menina, cama. E nomeia também os objetos, esteira, banquinho, ok? Então, tá dando nome. Por exemplo, a gente não vai falar assim, sabe aquele trequinho, sabe aquele troço? Não, isso aqui tem um nome. O nome é banquinho, tá? Então, tá dando nome para as coisas. Deu para entender? Beleza. B. O que a palavra banquinho revela sobre o objeto a que se refere? E como que você chegou nessa conclusão? Então, olha só. A palavra revela que era um objeto pequeno, tá? Banquinho, tá no diminutivo. Então, chega-se a essa conclusão pela presença do sufixo inho. Lembra, prefixo é o que vem antes e sufixo é o que vem depois. Então, tá escrito banco, banquinho, tá? Então, esse inho é o sufixo. Então, ele tá no diminutivo, tá? Indica que o banco é pequeno. Letra C. Cite outras palavras do trecho que desempenhem a mesma função das palavras destacadas. Aqui nós temos palavras, encontro, tronco, árvore e colo. Então, ó, aqui está explicando, né, que os substantivos nomeiam seres, os objetos, os lugares, enfim. Aí depois você dá uma lidinha aí para você entender melhor. E aqui a gente tem o poema de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema também você já leu, né, aí na sua casa. Então, com base no poema, vamos aqui para a letra A. O título do poema traz uma palavra no diminutivo. Por qual razão o autor teria utilizado essa palavra, né, cidadezinha? Então, olha só, provavelmente ele utilizou essa palavra para indicar que se trata de uma cidade pequena, que é o fato comprovado, né, pela paisagem descrita no poema. Letra B. Na primeira estrofe, o autor utiliza as palavras casas, né, e mulheres no plural. O que ele quis mostrar com isso? Então, o autor certamente pretendia mostrar aspectos comuns da cidade, ou seja, casas que ficavam entre as bananeiras e mulheres que andavam entre as laranjeiras. Letra C. Na segunda estrofe, o autor faz menção a um homem, um cachorro e um burro. Podemos dizer que ele especifica esses seres e por quê? Então, olha só, não, né? O fato de utilizar apenas substantivos comuns mostra que se trata de um homem qualquer, de um cachorro qualquer e de um burro qualquer. Porque quando a gente usa substantivo comum, é um substantivo que a gente usa... Opa, peraí que coisou aqui. Quando a gente usa um substantivo comum, a gente usa para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se ele falou casas, se ele falou homem, um cachorro e um burro, pode ser qualquer homem, qualquer burro, né? Agora, se ele falar, esse aqui é o cachorro Ted, por exemplo, aí é o substantivo próprio. Ele só usou substantivo comum, porque os substantivos comuns são aqueles que denominam seres da mesma espécie, tá? De forma genérica, ou seja, de forma geral. E os substantivos próprios são aqueles que vão particularizar alguma coisa, que vai especificar alguma coisa. Por exemplo, se eu falar, a professora está dando aula online, é um substantivo comum,
porque pode ser qualquer professora. Então, tá dentro do grupo dos professores, da espécie de professores. Agora, se eu falar assim, a prof. Gabi tá dando aula online. Aí aqui a gente tem substantivo próprio, porque não é qualquer professora, tá especificando, tá? Deu para entender? Então tá. Leia a notícia a seguir para responder as atividades. Aqui a gente tem uma notícia da USP. Aqui a gente vai pular porque você já leu aí na sua casa, né? Tá falando algumas coisas aí bem interessantes sobre a biologia marinha. E aí na letra A diz o seguinte: no título da notícia há um substantivo formado por mais de uma palavra? Sim, a gente tem o substantivo água-viva. Então, água-viva é um substantivo composto. Letra B. No texto, esse mesmo substantivo aparece no plural. De que modo ele é escrito e por que ele foi usado no singular e no plural? Então, aqui a gente tem águas vivas, né? Na manchete, ele aparece no singular, pois ele se refere especificamente à nova espécie batizada em homenagem ao Sebimar da USP. E no texto, utiliza-se o plural, porque é informada a descrição de novas espécies. Próximo. Hoje a aula vai ser bem rapidinha, tá, pessoal, também, porque eu tenho muitas aulas para gravar, então hoje vai ser bem rapidão. Então, olha só, aqui a gente tem substantivos simples, substantivos compostos. Você já sabe que o substantivo simples é formado por uma palavra e que os compostos são formados por duas ou mais palavras, no caso, água-viva. Beleza? Aqui a gente tem uma tirinha que você já leu aí na sua casa. E na letra A diz o seguinte: que palavra Lúcia utiliza para se dirigir ao minduim? E por que ela utilizou essa palavra? Então, olha só. A Lúcia, ela se refere ao minduim como um treinador, pois ele desempenha essa função no time. Letra B. A palavra que você encontrou se origina de outra palavra. Qual seria ela? Então, aqui, ó, a palavra treinador se origina do substantivo treino, tá? Então, treino é o substantivo primitivo aí, tá? E treinador é o derivado, que por sua vez se origina do verbo treinar. Letra C. Se a função fosse desempenhada por Lucy, qual seria a palavra utilizada? Então, aqui, ó, a palavra seria treinadora, porque tem que concordar, né? Se ela é uma pessoa feminina, né? Se trata de uma mulher, de uma menina, então teria que ser treinadora, porque estaria no feminino. Letra D. O que Lucy quis dizer com a frase juízes não resistem a uma carinha bonita? Por que ela teria utilizado o substantivo cara no diminutivo? Então, olha só, para Lucy, seu rosto bonito amoleceria o coração do juiz. E provavelmente ele utilizou o diminutivo no sentido de afetividade, ternura e até mesmo delicadeza. Então, aqui a gente tem substantivos primitivos e derivados, que foi o que eu acabei de te explicar. Por exemplo, treino. Treino é um substantivo primitivo. Treinador, treinante, sei lá, né? É um substantivo derivado, ok? É o que deriva do primitivo. Aqui a gente tem outra tirinha que você já leu aí, né? E aí, qual que é a relação entre os letreiros dos restaurantes e os dois substantivos utilizados pelo personagem de vermelho? Então, olha só. Os substantivos rapidez e precisão são utilizados para sintetizar as características principais dos dois restaurantes, tá? Então, ó, o fast food é conhecido pela rapidez, porque olha só, fast food, né? Comida rápida. Isso aqui, ó, fast, rápido, food, comida. Então, olha só, comida rápida, né? A comida japonesa é famosa pelo rigor e pelo requinte na preparação dos pratos, porque não são pratos mequetrefe, né, gente? E a precisão no corte dos peixes, ok? E o que esses substantivos indicam? Os substantivos em questão indicam características dos restaurantes apresentados, tá? Então, agora a gente vai ver parte de características. Então, olha, agora a gente entra aqui, ó. Vamos só ver aqui a parte de substantivo abstrato e concreto, tá? Então, o substantivo abstrato é quando você tem sensações, conceitos, ideias. O substantivo abstrato é aquilo que não dá para pegar. Por exemplo, tô com saudade. Saudade, você não tem como pegar a saudade, você não tem como ver a saudade,
né? É uma coisa que você não vê, é uma coisa que você sente, né? Por exemplo, felicidade, né? Por exemplo, hoje eu estou feliz, né? Não, apesar que feliz não, vocês não vão entender. Mas, por exemplo, paixão, mais fácil de você entender. Como que você vai ver a paixão? Porque, por exemplo, eu posso estar sentindo dor de cabeça, eu posso estar sentindo muita coisa e eu posso olhar para sua cara e perceber que você está sentindo aquilo. Mas e paixão? Como é que eu vou saber que você está apaixonado, né? Então, é um substantivo abstrato. Agora, o substantivo concreto. Por exemplo, mesa, cadeira, lugares, objetos, né? Por exemplo, Rio de Janeiro. Então, são substantivos concretos. Você não consegue pegar o Rio de Janeiro, mas você sabe, você está vendo que ele está lá. Você consegue ver, você consegue ir até o Rio de Janeiro. Deu para entender? Então, tá. Leia o fragmento de notícias a seguir para responder as atividades. Ó, aqui a gente tem uma pequena notícia que você já leu aí. Então, olha só, do que trata a notícia? Então, essa notícia, ela trata da revoada de papagaios charão, que acontece na cidade de Urupema, em Santa Catarina, vindo do Rio Grande do Sul, atrás de alimentos, tá? Então, revoada é quando vem aquele tantão de pássaros, né, de aves, em busca de alimento. Você conhece o significado do substantivo revoada? Se você não souber, tente compreender pelo contexto. O que é compreender pelo contexto? É você deduzir de acordo com a leitura do texto, tá? Mas olha só, revoada é o coletivo de pássaros em voo, que foi o que eu acabei de falar, quando junta aquela galera de pássaros para ir em busca de alimento, alguma coisa, eles começam a voar juntos, tá? Então, aí, olha só, o significado é devido ao determinante de papagaios, tá? Então, os papagaios são aves, né? São pássaros, são aves, então quando eles se juntam, aí a gente tem a revoada. Por que o verbo acontecer na manchete está no singular? Então, olha só, porque concorda com revoada, né? A gente precisa concordar o verbo com o substantivo. Então, olha só, por que o verbo acontecer está no singular? Porque concorda com revoada e não com pássaros. E, no caso, concorda com o substantivo coletivo, que foi o que eu acabei de falar, que é o núcleo, ou seja, é a parte principal, é a raiz, né, do sujeito. Tá? Então, ó, o substantivo coletivo, ele serve para quê? Para designar espécies em grupos, tá? Então, por exemplo, animais, pessoas, profissões, objetos, ok? Então, tá. Por exemplo, cardume, né? Cardume é o coletivo de peixes, quando junta aquela galera de peixes, então a gente tem um cardume, beleza? Bom, responda as questões, leia em voz alta as palavras a seguir. Comente com os colegas o significado daquelas que você conhece. Isso vai ser uma resposta pessoal. Como você se orientou para ler essas palavras também vai ser uma resposta pessoal. Aqui a gente tem uma pequena explicação de sílabas tônicas e sílabas átonas, tá? Então, as sílabas tônicas, eu já expliquei em outras aulas, é quando você pronuncia com mais força, com mais intensidade. E as sílabas átonas é aquelas que têm menos intensidade na pronúncia, ok? Aí, olha só, copie as palavras da atividade 1 no caderno, circule a sílaba tônica de cada uma delas e sublinhe as sílabas átonas, ou seja, as sílabas mais fracas. Então, a gente tem aqui, ó, o côndor, âmago, látex, nobel, têxtil, íngreme, ruim e ávaro, tá bom? Então, aqui na letra 3, estou indo bem rapidão, porque tem bastante aula hoje para gravar. Então, olha só, observe as palavras e responda. Quais dessas palavras têm acento gráfico para representar a sílaba tônica? A tônica, acabei de falar, a sílaba tônica é a sílaba forte. Então, a gente tem âmago, látex, têxtil e íngreme. Essas são as tônicas, você faz mais força para falar. Agora, a gente tem essa tirinha do Calvin, e aí diz o seguinte: o que levou Calvin a dizer que não precisava estudar ou aprender? Então, olha só, certamente, né, porque não gosta de estudar. E ele pretende encontrar um caminho mais fácil para sobreviver, ou seja, usar o seu charme e a sua beleza. Letra B. Que relação tem a pergunta do Haroldo com a fala anterior do Calvin?
Então, olha só, com essa pergunta que requer conhecimento de física para ser respondida, Haroldo mostra a Calvin a necessidade de estudar para adquirir conhecimento. E aqui na letra C, falando do acento, né? O que as palavras destacadas na tirinha têm em comum? Então, para responder, observe a sílaba tônica de cada uma delas, que é a sílaba mais forte. Então, olha só, o acento tônico, ou seja, aquele acento que dá tonicidade, que dá força para a sílaba, de todas elas recai na última sílaba, beleza? Bom, e aí a gente finaliza, então, hoje a aula foi super rapidinha, foi uma aula relâmpago mesmo, porque como eu disse, eu tenho várias aulas para gravar hoje, então hoje a gente vai fazer no The Flash, então a gente vai finalizar aqui na página 22, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!